Então, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de meio ambiente e hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas do Brasil, essa pluralidade de etnias que existem aqui no Brasil, e vou trazer um relatório muito importante para a gente analisar alguns dados e pensar um pouquinho sobre o papel dos povos indígenas no território. O novo relatório Governança Florestal dos Povos Indígenas e Tribais, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe, mostra a importância de garantir posse dessa população sobre seus territórios em áreas florestais. Os povos indígenas são os melhores guardiões das florestas da América Latina e do Caribe quando comparados aos responsáveis por outras florestas da região. O documento, baseado em uma revisão de mais de 300 estudos publicados nos últimos 20 anos, defende ainda que governos exerçam ações como fortalecimento da colaboração com povos indígenas para melhorar a governança das florestas, reforcem direitos territoriais coletivos, compensem as comunidades indígenas pelos serviços ambientais que prestam, entre outras medidas. O relatório aponta que a demarcação e a titulação das terras são o primeiro passo fundamental. Nos territórios que já possuem título, é fundamental impedir invasões ilegais e apoiar o manejo florestal indígena. Espera-se convencer os governos com argumentos jurídicos, ambientais, econômicos e sociais. É importante que os governos latino-americanos estejam cientes de que têm obrigações legais, de acordo com as suas constituições e leis e tratados internacionais, para garantir os direitos dos povos indígenas sobre os seus territórios. Segundo a análise, as taxas de desmatamento na América Latina e no Caribe são significativamente mais baixas em territórios indígenas, onde esses povos tiveram os direitos coletivos à terra reconhecidos pelo governo. Isso indica, de acordo com a pesquisa, que assegurar a posse desses territórios é uma maneira eficiente e econômica de reduzir a emissão de gás carbônico. Outro ponto em destaque no relatório é que o papel de proteção dos povos indígenas está cada vez mais em risco. Em um momento em que a Amazônia chega a um ponto crítico com impactos preocupantes sobre as chuvas e a temperatura e, eventualmente, sobre a produção de alimentos e o clima global, os povos indígenas e tribais e as florestas em seus territórios desempenham papéis vitais na ação climática global e regional e no combate à pobreza, fome e desnutrição. Seus territórios contêm cerca de 1/3 de todo o carbono armazenado nas florestas da América Latina e do Caribe e 14% do carbono armazenado nas florestas tropicais de todo o mundo. Territórios indígenas com títulos legais coletivos reconhecidos sobre as suas terras foram os que apresentaram melhores resultados. Entre os anos de 2000 e 2012, as taxas de desmatamento nesses territórios na Amazônia boliviana, brasileira e colombiana ficaram entre a metade e 1/3 das taxas de outras áreas de florestas com características ecológicas semelhantes. O relatório também defende que os governos devem investir em projetos de fortalecimento da atuação dos povos indígenas nas florestas, reforçar os direitos territoriais comuns, facilitar o manejo florestal comunitário, fortalecer as culturas e conhecimentos tradicionais e estimular a governança territorial, além de apoiar as organizações de povos indígenas. Um dos estudos analisados no relatório destaca a importância de garantir a propriedade da terra. A taxa de desmatamento dentro das matas indígenas, onde a propriedade foi garantida, foi 2,8 vezes menor do que fora dessas áreas. Isso na Bolívia. No Brasil, 2,5 vezes menor e 2 vezes menor na Colômbia. Enquanto os territórios indígenas na bacia amazônica perderam menos de 0,3% do carbono em suas florestas, isso entre os anos de 2013 e 2016, as áreas protegidas não indígenas perderam 0,6%, e outras áreas que não eram terras indígenas nem áreas protegidas perderam 3,6%. Bastante diferença, né? Em praticamente todos os países da América Latina, territórios indígenas e tribais têm taxas de desmatamento mais baixas. Quase metade, 45% das florestas intactas na bacia amazônica estão em territórios indígenas, enquanto a área de floresta intacta diminuiu em apenas 4,9% entre 2000 e 2016 nas áreas indígenas da região. Nas áreas não indígenas, caiu 11,2%. Isso torna evidente que a sua voz e visão devem ser levadas em consideração em todas as iniciativas e estruturas globais relacionadas às mudanças climáticas, biodiversidade e silvicultura, entre muitos outros tópicos.
também existe a riqueza cultural, a diversidade de línguas, as diferentes formas de pensar e ver o mundo. A sociedade, as organizações, os meios de comunicação são chamados a compreender cada vez mais melhor o papel dos nossos povos indígenas na preservação de todos como espécie humana, onde o cuidado com as florestas é um dos muitos elementos essenciais. Só com isso temos o suficiente para trabalhar e garantir e seguir em frente. Apesar de os territórios indígenas cobrirem 28% da bacia amazônica, eles geraram 2,6% das emissões de carbono relacionadas à destruição da floresta na região. Os povos indígenas e tribais não praticam muito a pecuária extensiva, nem se dedicam à agricultura mecanizada, que são duas das principais causas das perdas florestais na região, que é causada pelo agronegócio. A América Latina foi uma região pioneira no reconhecimento dos direitos territoriais comuns dos povos indígenas e tribais, manejo florestal comunitário e pagamentos por serviços ambientais, medidas que ajudaram a proteger as florestas. Cada vez mais, a gente precisa falar sobre isso, de quanto é importante garantir o território indígena, a demarcação das terras aqui no Brasil e na América Latina. A gente precisa olhar melhor para esses povos, entender que esse território é deles e que eles têm essa garantia. Um vídeo de meio ambiente, nós vamos falar também mais sobre uma questão que está acontecendo aqui em Porto Alegre, que é bem interessante para a gente ficar por dentro do que está acontecendo aqui bem pertinho da gente. Então, a gente precisa estar junto nessa luta com os povos indígenas para garantir que eles fiquem nos seus territórios, porque, como provado cientificamente, eles protegem as florestas, eles protegem a terra e, com isso, façam que a gente tenha uma biodiversidade e um clima muito melhor. Então, a gente precisa reconhecer, entender e lutar junto com esses povos. Por hoje era isso, pessoal. Não deixem de acompanhar os nossos vídeos no canal do Pod Restinga pelo YouTube e as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente aqui do CJ pelas nossas redes sociais ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Até mais!